Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um dia da nossa oração do amado Arcanjo Miguel. Para quem não me conhece, eu sou Daniel Franco, mestre arcturiano, e aqui na oração a gente ensina a vocês como se tornar mestre do seu eu interior, se conectar ao eu sou, ser mestre da sua própria vida e ativar esse poder que existe dentro de você. E hoje nós vamos falar um tema muito importante. A gente vai falar sobre o poder de ação. Como utilizar a sabedoria do seu mestre interior para você converter os seus planos em ações, para você tornar manifestação tudo isso que você está co-criando. Vamos começar essa nossa aula de hoje falando sobre quem é esse mestre interior. A gente falou ontem sobre a transformação. A gente falou que existe o poder do eu sou, existe essa conexão com algo que há dentro de você, com essa sua essência, com essa sua alma. Só que a gente precisa aprofundar um pouco mais nesse conteúdo. Então, quem seria esse seu mestre interior? Esse mestre interior é justamente a sua alma, é a tua essência, é aquilo que está conectado, e a gente já viu em orações anteriores falando sobre esse tema, está conectado diretamente com a fonte do Criador. Ou seja, a gente vai ter esse corpo aqui da terceira dimensão, nosso corpo carnal, vamos dizer assim. Os arcturianos, eles falam muito do corpo vegetal, que é esse corpo que eles colocam, eles plantam nos planetas para que possa se desenvolver um ser e assim trazer conhecimento para aquela espécie. A gente vai ter o nosso eu superior, que está um pouco acima desse ser aqui, que vai estar conectado, por exemplo, com a quarta dimensão. E a gente vai ter a nossa mônada, a nossa alma, esse eu sou, essa essência, esse mestre interior, que ele habita na sexta dimensão. Então ele vai ter uma conexão direta com o Criador, porque houve, a gente não vai aprofundar nesse ponto, um processo de quebra, de separação entre essa conexão. Então é necessário que a gente ative esse poder para que a gente possa se conectar, por exemplo, com essa sabedoria que já existe dentro de nós, que já nos acompanha vidas em vidas, que já nos acompanha até de outras dimensões, de outros planetas, para que a gente aplique aqui, para a gente coloque em prática nessa dimensão, para que a gente gere exatamente o resultado que a gente veio gerar, para que a gente se conecte com o nosso propósito. E como foi que surgiu esse mestre interior dentro de você? Em primeiro lugar, eu preciso te dizer que ele já existe muito antes desse seu corpo. Inclusive, esse corpo nada mais é do que simplesmente um lugar, uma cápsula, para que possa armazenar uma parte dele, para que ele possa absorver cada vez mais informações. Por isso que a gente utiliza a sabedoria dele para aplicar aqui nessa dimensão. Então, a gente utiliza a sabedoria dele e a gente pega as informações que a gente aprende aqui para passar para ele. E olha só que interessante. Esse interior, esse mestre que habita dentro de você, a sua mônada, a sua alma, ela possui 144 eu superiores. Lembra que eu expliquei que existe esse corpo carnal, existe o seu eu superior e existe a sua mônada. Essa sua mônada, esse seu mestre, ele possui 144 eu superiores. Então a gente tem essa divisão para que ele possa o quê? Absorver cada vez mais informações e possa se alimentar. E a partir disso, cada um desse eu superior seu, ele vai se dividir em 144 corpos como esse que a gente tem aqui. Então perceba, a gente vai ter basicamente o quê? Uma conexão com todos esses corpos, e a gente pode falar de universos paralelos, cada um traz de uma forma diferente, que estão absorvendo o quê? Informações daqui para que você possa desenvolver o quê? A sua alma. Então você aplica o conhecimento dessa alma aqui para que você tenha uma experiência melhor, mas você vive aqui também para que você possa aprender e se conectar cada vez mais com ela, e você passar essa informação para ela. Então percebe o quanto de informação a gente tem armazenada dentro de nós e a gente não utiliza. Inclusive, muitas vezes a gente acessa essa informação, esse conhecimento, através dos sonhos. A gente sonha que a gente está em um lugar diferente, a gente sonha que a gente está fazendo algo especial, a gente sonha que algo aconteceu, às vezes no futuro, às vezes no passado, às vezes até em um período presente. Isso significa que a gente está se conectando a todos esses corpos e adquirindo essas informações. Então a gente colhe essas informações para que a gente possa aprimorar cada vez mais. E olha que interessante, talvez você acredite que por mais que esse ser ele seja tão elevado, ele esteja em outra dimensão, que ele seja perfeito, mas ele não é perfeito. Inclusive, como eu falei agora, você vai errar aqui, porque você veio justamente aprender. Ele precisa dessas informações aqui para que ele possa aprender cada vez mais. E como é que a gente aprende aqui na Terra? Qual a melhor forma da gente aprender aqui na Terra? Através dos erros.
E perceba, não é um erro consciente, não é eu vou errar para aprender mais. Não, eu quero errar para aprender mais. Não. Mas toda vez que a gente coloca em prática, toda vez que a gente pega esse conhecimento e coloca em ação, a gente começa o quê? A validar se ele está certo ou errado. E isso me traz o quê? Conhecimento em troca que gera sabedoria. A sabedoria nada mais é do que a informação que eu peguei, que eu apliquei, ela me gerou um conhecimento e com muito, muito tempo ela me gera essa sabedoria. Inclusive, uma pessoa que é sábia, ela aprende também com o erro do outro. Ela começa a analisar a vida do outro que está ao redor dela e percebe, quando essa pessoa age dessa forma, existe tal resultado. Como é que isso se aplica na minha vida? Ela sabe que aquilo não é 100% igual. Por quê? Porque ela é diferente daquela pessoa, e a gente viu isso ontem. A situação não vai ser exatamente a mesma, porque serão pessoas diferentes envolvidas, o ambiente será envolvido diferente, o tempo será diferente. Ou seja, existem elementos que diferenciam, porém existe uma semelhança. Então ele apresenta essa semelhança, ele absorve essa semelhança para que ele possa o quê? Utilizar ao seu benefício, para que ele possa aprender e se tornar cada vez mais sábio, cada vez mais detentor deste conhecimento. Então perceba, você vai obter cada vez mais resultados e você também não vai obter o que? Todas as respostas. Porque você pode se conectar a qualquer momento com esse eu sou, com esse mestre interior que habita em você. Mas não necessariamente você vai ter todas as respostas. Ou não vai ter a resposta perfeita para aquilo que você quer. Porque, inclusive, ter a noção dessa resposta, ter a noção desse entendimento, depende de você também. Porque você possui uma coisa chamada ego. E preste atenção, o ego é uma voz que existe, que está mais conectada ao quê? Mais conectada a este plano. Então, você vai ter esse eu sou, esse mestre conectado aos planos superiores, e o seu ego mais conectado aqui à Terra. E ele precisa de coisas aqui da Terra. Ele pede que você tenha, por exemplo, quando a gente analisa os vícios, então a gente vai ter, por exemplo, a gula, você querendo comer. Tem coisas que você quer comer, 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 às vezes você está enjoado, mas você continua comendo. Por que você faz isso? Porque o seu ego ele precisa daquilo, ele precisa da matéria, ele precisa do dinheiro, ele precisa do alimento, ele precisa de coisas daqui. Não necessariamente a sua alma vai precisar disso, mas o seu ego precisa. E aí você precisa criar um equilíbrio. Porque o ego, gente, a gente sempre fala que o ego é algo negativo. Existe o ego inferior, existe o ego superior. Não necessariamente ele vai ser sempre negativo, mas se você não traz um equilíbrio para ele, não aproxima ele o que desse seu mestre interior, você acaba perdendo ele de vista. Ele faz o que ele quiser com você. Você se distancia da espiritualidade, você se distancia da tua essência. Então é muito importante que você preste atenção nisso. Inclusive, existe aí um ponto que as pessoas geralmente cometem um erro. E as pessoas, quando falam, eu estou incluso nisso. Você, todo mundo que está me escutando aqui passa por isso, porque são experiências que a gente vive aqui na Terra, que é basicamente o quê? Você ser levado pela voz do ego, ou que a gente pode chamar também pelas vozes dos sabotadores. Muitas vezes você não escuta a voz do seu sábio, a voz do seu mestre interior. Às vezes você escuta essas vozes, mas você sabia disso? Não necessariamente. Por quê? Porque você não está conectado ao seu mestre. Quanto mais distanciado você está, mais você começa a se perder, vamos dizer assim, como se fosse um labirinto dentro desses pensamentos, dessas vozes. Você começa a escutar, provavelmente já passou isso. Você quer tomar uma decisão e aí você começa a escutar várias vozes. Não, faça isso, faça aquilo. Como se fosse aquele o anjinho e o diabinho, né? Do lado. A animação mostra muito isso. Aí você começa a vivenciar o quê? Não faça isso porque isso é bom. Não faça isso porque isso é ruim. Não, mas isso vai gerar certa consequência. Não, mas isso aqui vai gerar outra coisa. E aí você começa a ficar nessa batalha dentro de você que gera uma procrastinação. Por quê? Porque você não sabe qual é o melhor caminho. Você não escolhe a melhor voz que tem dentro de você, que é a voz do seu mestre interior. Você passa a escutar todas essas vozes. E aí você começa a seguir uma, do nada você segue a outra. Do nada você para no meio, não segue ninguém, fica parado. Aí você segue a outra de novo, aí volta para outra, e você fica nesse vai e vem. E quanto mais você fica nesse vai e vem, mais você passa a procrastinar. Mais você passa a ficar parado. E isso o quê? Bloqueia todos os seus projetos. Tudo aquilo que você quer manifestar na sua vida é bloqueado. Por quê? Você não consegue se conectar com essa essência, com esse mestre interior. Você não consegue conectar a sabedoria dele para colocar em prática.
e absorver cada vez mais conhecimento. Você passa a viver essas experiências do ego. E essas experiências do ego fazem com que você pare. Porque você percebe que você está distanciando. E aí, quando você olha para trás e fala assim, meu Deus, agora eu estou muito longe. Se eu tivesse escolhido aquilo lá atrás, se eu tivesse aproveitado aquela oportunidade, minha vida não estaria assim hoje. Tudo bem, você não tem como voltar no tempo. Já foi. O que é que você vai fazer agora? Eu vou analisar onde eu estou. Eu vou sair daqui agora. Porque o presente é o que vale. O que passou, passou. Você não vai ter como mudar aquilo. Você tem como ressignificar dentro de você coisas que aconteceram no passado. Ou seja, eu dou um novo sentido para aquilo, eu dou uma nova visão para aquilo, e aquilo passa a ou não influenciar negativamente, ou a influenciar positivamente, ou simplesmente não ter mais nenhum apego. Por que isso? Porque muitas vezes a gente carrega essa dor, a gente carrega essa culpa. A gente carrega essa culpa do que a gente errou, do que a gente fracassou. Meu Deus do céu, mas eu já tentei, deu errado, eu tentei, não deu certo, eu tentei, me julgaram. E a gente fica preso, rolando em círculos. E a gente começa a falar o quê? É melhor não fazer nada. É melhor não fazer nada, porque se eu fizer, eu vou passar por tudo aquilo de novo. E eu sei muito bem o que eu sofri. É melhor não me relacionar de novo, porque eu sei muito bem o que eu sofri. É melhor não trabalhar de novo, porque eu sei muito bem o que eu sofri. É melhor não estudar, porque eu sei muito bem o que eu sofri. E você vai viver nisso. Eu sei muito bem o que você sofreu. Eu também sofri muito. Muitas vezes eu parei. Muitas vezes eu parei e olhei assim e falei assim, caramba, meu Deus do céu, de novo isso. De novo isso na minha vida. Não desisto, eu não quero mais olhar para isso, não. Não, deixa. Deixa isso quieto aí, deixa nesse ponto. Só que aí o que é que acontece? Quando a gente faz isso, quando a gente fala assim, deixa escondidinho aí no canto que depois eu olho para isso, aquela sombra, você lembra que a gente já tinha conversado aqui? Luz e sombra. Existe a luz e sombra dentro de todos nós, lei da polaridade. Só que aquela sombra, ela começa a crescer. Ela começa a se alimentar de todas as situações que você está vivendo. E ela cresce, e ela cresce, e quanto mais você negligencia ela, mais forte ela fica. E aí, quando você percebe, em alguns momentos vem um estalo. Vem aquela chamada, comece a agir, saia do lugar que você está. Aí, quando você olha para trás, você vê aquela sombra enorme. Aí você, eu não vou olhar para isso não. Aí você vira as costas de novo. Aí quando você olha de novo, tá maior ainda. Fala assim, tu é doido que eu não vou fazer isso não, eu vou correr. Então, quanto mais você procrastinar nesse processo, pior será. E não espere o momento certo, o momento ideal para você colocar o seu conhecimento em prática, para você colocar o que você deseja em prática, por mais que pareça impossível para você. Inclusive, ontem eu deixei um exercício para você. Eu coloquei o exercício. Eu falei na aula de ontem, coloquei hoje o exercício lá no grupo do Telegram. Se você ainda não está, basta acessar o link que está disponível na descrição do perfil e acessar. Está lá tudo direitinho. Está meditação com oração. Está disponível a aula também. Para você saber onde você está, quem você deseja se tornar e qual o percurso que você deve percorrer. Qual o mapa para que você possa chegar lá? Se você não tem isso, fica muito mais difícil. E aí, quando você pega essa grande sombra que cresceu, porque você negligenciou, porque você não prestou atenção, aí você estrutura o que você sente agora, como você pode melhorar, você começa a fragmentar ela. Ou seja, você não vai enfrentar ela de vez, você vai enfrentar ela por partes. Então você pega um ponto que está te parando hoje, eu vou trabalhar esse ponto, aí você diminui essa sombra. Vou pegar outro ponto, aí você começa a trazer luz para ela. Esse é o jogo da luz e da sombra. A gente pega a nossa luz e a gente começa a iluminar aquelas sombras. E a gente começa o quê? A expandir. E olha que interessante, inclusive tem um termo que é utilizado nisso, que é o termo da ilha. Tem um livro, eu me esqueci o nome do autor agora, que quanto menor essa ilha, ou seja, quanto menor o seu conhecimento, quanto menor a sua ação, o que menos contato essa terra, essa ilha tem com o mar. Só que quanto maior essa ilha é, mais contato ela tem com o mar. O que é que eu estou querendo dizer? Tem como acabar com a sombra totalmente? Parar para responder Cláudia aqui. Cláudia, não tem como, porque eu vou explicar exatamente agora sobre isso. Quanto maior é a terra que você constrói, que você consegue enxergar, ou seja, quanto maior a luz que você possui dentro de você, mais contato você vai ter o quê? Com essas sombras. Mais coisas você vai conseguir enxergar. Inclusive, ontem a gente falou o quê? Da transformação. É um processo constante.
Porque a todo momento alguma coisa existe, seja você, seja o meio externo, sejam as pessoas. Tudo está mudando, você precisa se adaptar, o planeta precisa se adaptar, a sociedade precisa se adaptar, as pessoas precisam se adaptar. Se todo mundo está se adaptando a todo momento, você precisa se adaptar também. E assim é o processo da luz e sombra. Quanto maior, maior o seu contato. O que seria isso em termos práticos? Vamos supor que você passou algo na sua infância. Existe uma situação na sua infância com seu pai ou com sua mãe. Você se recorda parte daquela situação. Ou seja, você conseguiu gerar um pouco de luz para aquela situação. Mas você nunca olhou. Quando você começa a olhar, começa a aparecer coisas daquele momento que você sentiu. Então, talvez naquela situação você se sentiu julgada. Aí você carrega aquele julgamento. Até hoje. E isso vai se ramificando. Então, teve aquela situação da sua infância que gerou uma situação de julgamento, que você sentiu esse medo, e aí foi se ramificando. Então, você não conseguia trabalhar, você ficava tímido na escola, você ficava isso e aquilo vai se ramificando. Inclusive, no Theta Healing, a gente aprende uma técnica que é chamada DIG. O DIG é justamente esse processo de escavar, de você se aprofundar dessas raízes superficiais para você se aprofundar nessa raiz central. Porque às vezes você... Boa noite, André. Às vezes você olha para essa raiz, eu estou sentindo isso hoje. Aí você tira essa raiz, só que não é a fonte do que gerou aquele medo atual. E aí você começa a ter outras raízes. Você, meu Deus, eu não sei, eu não consigo, eu já fiz de tudo, mas minha vida não muda. Porque o que aconteceu? Você aparou grama. Você não tirou a raiz, você aparou grama. Então, dentro do Theta Healing, você aprofunda nessa raiz, e aí quando você chega lá, você corta exatamente ali. Você ressignifica aquilo que aconteceu. Por exemplo, talvez hoje você comece a perceber que o seu pai ou sua mãe agiu com você naquela forma na infância porque eles passaram por aquilo também. Então você começa a enxergar que ali, na verdade, ele não estava sendo mal com você. Era a forma que ele tinha de ser bom com você, de mostrar que ele se preocupava com você. É aquela velha história, ele errou querendo acertar. Aí você muda essa perspectiva. Aí você fala, agora faz sentido. Então tudo aquilo que estava por cima dessas raízes cai também. E perceba, são justamente essas raízes que impedem o quê? Você se conectar com o mestre interior, com a sabedoria que está dentro de você, porque é como se você tivesse criado várias escamas. A gente falou das raízes, então vamos continuar com as raízes. É como se você entrasse, é como se esse mestre ele estivesse dentro de um jardim, tivesse uma casa dentro do jardim. Você não cuidou desse jardim por muitos anos. Então criou várias plantas, várias árvores, várias coisas. Só que está tudo bagunçado, está tudo grande, você não consegue nem enxergar onde é que está. Então você precisa começar o quê? A parar essa grama, a cuidar dessa árvore. Aí você começa a cuidar desse jardim e você começa a acessar esse mestre. Você começa a acessar o quê? O seu propósito, a sua essência, a sua missão. Só que para você acessar, você começa primeiro a agir. Você precisa agir com o que você tem para que você possa conectar a ele. E talvez hoje o que você tenha é justamente a dor, o medo. E essa dor e medo está te paralisando, mas você deve pegar ela e olhar o quê? Velho, é a partir dela que eu devo começar. Porque se é ela que está presente na minha vida. Inclusive, eu e o João estava conversando agora sobre as respostas que a gente teve das pesquisas do Metamorfose. E a gente começou a analisar, nossa, o quanto elas falam simplesmente da dor. Tinham pouquíssimas coisas sobre o que ela queria ser, se tornar, etc. Mas ela falava muito, por exemplo, o que ela sente, quais são os medos dela, o que ela tem medo que ocorra, o que ela tem medo do que ela vive hoje. Então, provavelmente, se você está aqui, você vai estar conectado a alguma dor, então é por ela que você deve começar. Se ela está te tocando hoje, está te mexendo hoje, olha para ela, se aprofunda nela. Por que ela está tocando hoje em você? O que é que gerou? Aí sim você começa a aprofundar. Aí sim você começa a criar essa sabedoria. E aí você começa o quê? A ter uma movimentação, sair dessa procrastinação e colocar aqueles seus sonhos que sempre estiveram guardados em prática. Quantos e quantos medos a gente não tem que veio da infância e impede a gente de ter aquela vida que a gente sempre sonhou? Quantos? Quantos medos a gente teve de solidão, medo do abandono, medo de ficar sozinho, medo de ser rejeitado?
E talvez você olhe hoje e fale assim, não, eu não tenho esse medo não, Daniel. Talvez você diga ele de uma forma diferente. Mas ele está presente. E aí quando você aprofunda, você começa a enxergar ele. Você diz, caramba, velho, é verdade. Nossa, eu estava lembrando aqui agora, falando com vocês, porque durante o curso a gente faz trocas. E aí nessas trocas a gente chega para a pessoa, eu não sei o que é que eu vou trabalhar não. Não, vamos lá, o que é que você gostaria? Eu não sei, eu sinto tal coisa. Não, vamos começar por aí. Se é isso que você sente, isso é trabalho, vamos começar por aí. Aí você começa a se aprofundar nessa coisa. Aí quando chega lá embaixo, lá no final, lá naquela raiz, aí a pessoa fala assim, caramba, é medo de ficar sozinho. Por que você não começa a mostrar seus projetos no seu trabalho, por exemplo? Aí quando você aprofunda, medo de ficar sozinho. Caramba, quando você imaginar que você não fez algo porque você tinha medo de ficar sozinho? Relação ao seu trabalho. Não é direto. Você vai mergulhando dentro de você. Essa conexão, essa transformação no mestre é justamente isso. O mestre não é nas coisas que estão fora, o mestre é justamente nas coisas que estão dentro dele. Olha, a Cláudia colocou aqui, ó, eu não tenho medo da solidão, na verdade é pavor. Tem muitas pessoas que têm pavor mesmo. Pavor, pavor. Pavor, medo. E não é só medo, assim, necessariamente de um relacionamento. Às vezes é num ambiente mesmo. Se ficar sozinho, não consegue. E hoje, o que é que tem acontecido? O celular veio substituir isso. Então, por que o vício está crescendo muito grande? De celular, de WhatsApp, rede social, etc. Porque essas pessoas têm um medo da solidão, medo de ficar sozinho. Tu quer coisa melhor do que você pegar um celular, você abre o WhatsApp, aí lá você tem, sei lá, não é porque meu celular tem muito por causa da empresa, mas você tem 200 contatos. Você tem 200 possíveis pessoas que você pode mandar uma mensagem naquele exato instante e eu tenho certeza que alguma vai lhe responder. Você não tem como ficar só. Hoje é muito difícil uma pessoa largar o celular do lado e ela ficar só com ela mesma. Que Jô sempre fala, ficar sozinho com você não é solidão, é solitude. E você precisa amar você mesmo. Venhamos e convenhamos, se eu não consigo ficar sozinho comigo mesmo, existe alguma coisa errada aí. Por que eu não consigo? Porque eu preciso estar conversando com alguém, escutando alguma coisa, vendo uma televisão, trabalhando. Por quê? Tem algo que não permite que você fique com você. Você precisa descobrir. E você não percebe que é isso. Você não percebe. E às vezes você começa a culpar o outro que, epa, por que você vai me deixar sozinho? Não, não deixa sozinha, não, 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 você vai sair para onde? Não, fica aqui comigo. Não, hoje eu vou visitar. Não, hoje não, vamos amanhã. Não, fica aqui, vamos ficar aqui. Aí aquela pessoa vai embora. Aí o que acontece? Não, não vai embora agora, não, vai embora depois. Entende como funciona? Então, gente, por que você deve se conectar? Por que você deve cada vez mais se aprofundar e se conectar com esse mestre interior com você? Primeiro, você vai ter uma conexão mais direta com a fonte, mais direta com o Criador. Sim, existem as orações, a gente faz aquela oração da Arcanjo Miguel, você provavelmente faz a sua oração, e oração, gente, por favor, não tem uma conexão com religião. Não é necessariamente você seguir um Pai Nosso, nada contra o Pai Nosso, não é necessariamente você fazer aquele processo de ajoelhar no chão e etc. para fazer, não. Às vezes é você fechar os olhos, você está na rua falando, meu Deus do céu, o que é que está acontecendo na minha vida? Meu Deus do céu, quanto eu gostaria disso? É você se conectar dessa forma. E, gente, existe uma coisa aqui que quanto mais você se conecta com esse mestre interior, menor a voz do seu ego ela fica. Ou seja, aquelas crenças, todas aquelas dores, todos aqueles medos, eles começam a diminuir. Inclusive, tem um pesquisador, e a gente coloca até essa pesquisa lá no Método Metamorfose, o nome dele é Shizar Chamini. Eu não lembro direito se ele é israelita ou alguma coisa assim. Shizar, ou é paquistanês, não sei. É Shizar Chamini. Ele fala do inteligência positiva. E ele diz que no decorrer da nossa vida a gente cria os sabotadores, ou seja, a gente cria essas vozes na nossa mente, né? A gente alimenta essas pessoas dentro de nós para nos proteger em algum momento da vida. Geralmente na infância. Por alguma relação com os amigos no colégio, pela relação com os pais, para nos proteger. Porém, chega um momento que ela não protege mais. A gente acha que protege, mas na verdade ela está nos atrapalhando. A gente acha que ela está o quê? Nos acolhendo. Então, eu me tornar vítima para eu sempre atrair a atenção do outro,
Isso impede com que eu cresça. Isso me torna mais dependente. Então eu sempre preciso do outro. E eu sempre vou fazer algo para que o outro venha me socorrer. Eu preciso sempre de um super-herói. Em algum momento você precisou, na sua infância, mostrar que estava doendo, que você estava mal e etc., para que sua mãe, seu pai, para que alguém te ajudasse. Mas quando você cresce, você tem que assumir suas responsabilidades. Então a maturidade, a sabedoria, ela não vem a partir da idade. Ela vem a partir das experiências. E as experiências, elas existem quando você coloca tudo isso em prática. Inclusive a validação dos seus sentimentos. Muitas vezes a gente não sabe o que a gente sente, porque a gente sempre dependeu do outro para descobrir isso. E você precisa validar. O que é que eu estou sentindo agora? Algo aconteceu. O que é que eu estou sentindo? É raiva? É ódio? É medo? É rancor? É ressentimento? Eu preciso saber. E muitas vezes a gente não sabe, a gente começa a misturar os nossos sentimentos sem saber exatamente o que a gente está passando, sem saber exatamente o que a gente está vivendo. E isso é muito preocupante. Porque se eu não sei o que ocorre dentro de mim, como é que eu vou saber o que ocorre fora? Porque é um espelho. Então, às vezes, eu não sei o que é que o meu parceiro está sentindo. Porque se eu não sei o que acontece comigo, às vezes o parceiro está assistindo A, eu acho que aquilo é B. Aí você não consegue discernir o que é isso para você, não consegue discernir o que é aquilo para o outro e fica tudo uma bagunça. Isso não só um relacionamento, isso talvez no trabalho, onde você trabalha, com o seu chefe, com o seu colega de trabalho, com seus amigos, com seus familiares. Você não sabe o que eles sentem. Você não consegue enxergar por quê? Porque você não enxerga você. Perceba, sempre o ponto de partida é você. Se algo está acontecendo na sua vida e você não gostaria que acontecesse, o primeiro ponto que você deve olhar é para você mesmo. Porque algo dentro de você está atraindo aquilo para que você mude. E eu sempre falo aqui, não pense que o universo, que o Criador, ele é mau, não. Que as pessoas às vezes gostam de criar, né? Que é uma criança com a lupa na mão e eu sou uma formiguinha e ele está brincando comigo. Não, muito pelo contrário. Ele quer te proteger, ele quer te ajudar a crescer cada vez mais. E para isso você precisa passar por determinadas situações. Porque se você não sai da zona de conforto por própria escolha, por escolha própria, ele vai ter que te dar um empurrãozinho. E talvez esse empurrãozinho faça com que você caia um pouco, para que você levante. Então, cuidado, cuidado. Não ficar julgando o universo, não. Que a culpa é de Deus, a culpa é do Criador, que não era para estar acontecendo na sua vida, por algum motivo está acontecendo na sua vida. Desconecte isso. E também a gente vai ter essa conexão com o quê? Com o conhecimento inato que já existe dentro de nós. Lembra que eu falei que existem todos aqueles corpos, 144 corpos aqui, vegetais, que são esses corpos que a gente tem, corpos carnais. A gente vai ter os 144 eu superiores. A gente vai ter o quê? Essa mônada, essa alma, esse mestre que habita dentro de nós. E eles possuem informações. A gente consegue acessar ela. Ela já está dentro de nós. Mas para isso eu preciso voltar para dentro. É aí quando a gente fala, você precisa meditar, você precisa fechar os olhos, você precisa fazer silêncio. Isso é para que você aumente essa conexão e passe a ativar cada vez mais esse poder dentro de você. Porque dificilmente na agitação do dia a dia você vai conseguir fazer isso. E aí você começa sempre a o quê? Priorizar outras coisas e esquece de você. Não é você que leva a vida, é a vida que passa a te levar. E se você não sabe, ela vai te levando para qualquer canto. Qualquer canto. Aí você vai para um lado, aí depois você vai para o outro, não, joga para cá, joga para lá, joga para cá, e você não sabe, você, meu Deus, eu estou indo para um lado para o outro. Exatamente. Porque você não está olhando aqui, você não olha para o seu centro. Se você não tem uma bússola, como é que você vai saber se está ou se não está? Talvez você estivesse no caminho certo, e aí você mudou, achando que estava certo. E aí você perdeu lá. Mas você não sabe qual é o seu centro, então você não sabe o que é aquilo outro certo. Aí você busca outra, que se afasta mais, se aproxima um pouco, se afasta, volta. Não precisa ter essa conexão. Precisa. E a gente passa a ver aqui esses benefícios dessa conexão. Esses benefícios, eles partem primeiramente o quê? Um maior crescimento. Crescimento pessoal, crescimento espiritual. Esse crescimento faz que você gere o quê? Uma certa maturidade. Maturidade para que você tenha o quê? Melhores escolhas, melhores decisões para a sua própria vida. Só que, como eu falei, que o ciclo funciona. Você precisa tomar decisões para que você melhore as suas decisões. Você precisa agir para passar a agir melhor. Não adianta ficar parado. Não adianta também que o outro escolha, porque se o outro escolhe por você, você não está desenvolvendo nada. Foi o outro que escolheu.
Aí fica muito fácil você falar o quê? Não, não fui eu que escolhi, ó, eu segui o que você disse. A culpa é sua. Aí começa a apontar. Mas quem seguiu foi você, mas não importa, quem mandou foi o outro. Então o outro que é o culpado. Porque você tem medo de assumir essa responsabilidade. Medo de falar assim, não, fui eu que escolhi. Fui eu que escolhi, eu errei, a culpa é minha. Ponto final, aprendo, continuo. Mas é difícil a gente fazer isso. Por quê? Porque as pessoas julgam aquelas pessoas que erram. A gente sempre vê um mundo perfeito. Mundo perfeito não tem espaço para erros. Mas todo mundo erra. E é engraçado que vem um conflito de crenças. A gente sabe que todo mundo erra, mas a gente acha que todo mundo é perfeito. E aí não casa. Aí uma hora você fala, quando você quer se defender, você fala assim, não, mas todo mundo erra. Mas quando você tem medo de errar, você fala assim, não, mas se eu errar aí, as pessoas vão me julgar. Qual é que você escolhe? Todo mundo erra ou você acha que o mundo é perfeito? Que os outros são perfeitos e você é o único errado? Você precisa escolher uma dessas duas. E eu te aconselho a acreditar no quê? Acreditar que todo mundo erra. Todo mundo vai errar. Talvez não no que você esteja errando, mas em outra coisa. E é isso aí. E não tem para onde correr. Só que geralmente, por conta da insegurança, o que é que a gente faz? Segurança, baixa autoestima, etc. O que é que a gente vai fazer? A gente vai olhar exatamente para o que o outro está acertando e que você está errando. Você não olha o que você está errando e o que o outro está errando. Você não faz isso. Você olha para o que você está errando e o outro está acertando. Olha, eu errei isso, o outro acerta, o outro é bom, eu sou ruim. Nossa, que relacionamento perfeito. Talvez você se conecte mais com o seu parceiro, mas você olha para o outro e fala assim, nossa, relacionamento perfeito, porque eles estão viajando juntos. Olha, perfeição em relacionamento é viajar junto, olha só. O quanto de história que tem que viaja junto, um não olha nem na cara do outro. Sempre a base é você. Sempre a base é você. Sempre olhar para você. E é a partir daí que você vai mudar as coisas. Às vezes a gente vive acreditando muito que não possui o suficiente. E aqui que não possui o suficiente, eu trouxe recursos, porém vamos dividir esses recursos de duas formas. Recurso financeiro ou às vezes recurso intelectual. E tem uma terceira que é apoio, mas não vou falar muito de apoio não. Às vezes a gente acredita que a gente precisa ter dinheiro para fazer as coisas, para agir, para tomar uma decisão. Às vezes acredita que a gente não tem um conhecimento necessário para fazer. Porém, como você sabe que você não tem o conhecimento necessário se você não colocar esse conhecimento em prática? Como você sabe que você não tem o recurso necessário hoje para fazer aquilo que você deseja se você não coloca em prática? Com certeza, aquilo que você deseja pode ser feito em uma proporção menor. Então você começa pequeno, você aprende sobre aquilo, você começa a crescer. Porque deixa eu te falar, se você deseja começar logo lá onde você estabeleceu, talvez a queda seja até maior do que se você for subir nos degraus. Sabe por quê? Porque quando você chegar lá em cima, você não vai saber o que está aqui embaixo. E aí eu posso falar com propriedade disso aí, o virginiano, tem que falar, virginiano bicudinho, que ninguém falou hoje aqui, graças a Deus. Virginiano bicudinho é o quê? Sempre acha que não está pronto. Cara, eu não estou pronto para fazer isso com matéria para vocês e agora, o que eu vou falar? Caramba, eu não estou pronto para dar aquela aula. Caramba, eu não estou pronto para me relacionar. Caramba, eu não tenho isso. Caramba, eu não tenho aquilo. Caramba, se eu tivesse mais dinheiro. Caramba, se eu tivesse aquele livro. Cara, é sempre o que falta. E a gente não olha para o que a gente tem, porque o que foi que eu disse. E aí a gente vai trazer um aspecto científico. Quando a gente passou pela evolução, a gente passou mais períodos em escassez do que em abundância, segundo a ciência. Ou seja, o nosso cérebro ele se desenvolveu para preocupar com o que ele não tem, não com o que ele tem. Eu tenho comida hoje, ó, que maravilha, eu estou comendo, mas eu preciso me preocupar porque pode vir a chuva, pode vir o inverno e eu não tenho mais o que comer, então eu preciso correr atrás. Aí você sempre pensa no correr atrás, no correr atrás, no buscar, no correr atrás, no preciso mais, tá pouco e não sei o quê, e você não vive o que você tem. E você não vive o aqui e agora. Como minha amada falou aí, ó, busca pela sobrevivência eterno. Lógico que hoje não é mais a escassez de comida, porque você vai morrer de fome. Não é mais um predador. Hoje mudou. Hoje eu posso perder meu emprego, posso perder meu relacionamento. E aí a gente começa a se prender nisso. E a gente passa a não viver. Então, eu preciso de um relacionamento, mas eu preciso do emprego. Aí, assim, dependendo da sua crença, você fica. Ou você só fica no relacionamento, ou você só fica no emprego. Aí você perde um ou outro. Alguma coisa eu tenho que salvar. Porque se eu perder tudo, não dá.
Você não percebe que tudo é equilíbrio. É equilíbrio. Vai ter sim um momento que você vai ter que potencializar no seu trabalho, você vai ter que potencializar no seu relacionamento, mas que depois você ajusta. Sabe aquela roda da vida? A gente constrói muito, né? Roda da vida. Foi algo muito falado quando surgiu, teve aquele boom de coach, etc. Roda da vida. Não, como está a sua roda da vida hoje? E as pessoas buscavam o que? Equilibrar tudo aquilo. Não, é tudo 6, é tudo 5, é tudo 7. Não tem como ter tudo 5, 6, 7. Não tem como, porque vai aumentar e vai diminuir em determinado momento. O equilíbrio ele não existe. O que a gente faz é a busca desse equilíbrio. Não tem nada em equilíbrio, não tem nada estagnado. O equilíbrio é parado. Se aqui a gente vive na matéria, que a gente precisa de ação, como é que você vai estar em equilíbrio? Não tem como. Sempre movimento. Mas você precisa saber o que vai movimentar naquele momento. E até quando você vai movimentar. Para que você possa movimentar outra área. Como eu falei, trabalho e profissão, porque são áreas que geralmente têm muito conflito. Trabalho e profissão. Tem um momento, um projeto, pronto, você foca aquele projeto. Mas se você está sempre em um projeto e você não tem tempo para o seu relacionamento, não tem equilíbrio. Você quer viver o seu trabalho? Viva o seu trabalho. Mas busca o equilíbrio. Não é sair de um, não é sair de outro. É buscar o equilíbrio das coisas. Mas, Daniel, vamos lá. Como é que eu começo isso? Como é que eu começo a pegar essa sabedoria que você falou, desse mestre interior, que você explicou, essa essência, essa alma que está dentro da gente, que tem não sei quantos corpos, que apresenta não sei o quê, que absorve essas informações? Como é que eu pego tudo isso e eu aplico? Primeiro, você tem que começar a agir. Porque, como eu falei, você só vai validar o quê? O seu conhecimento, os seus sentimentos, as suas escolhas, colocando em prática o seu conhecimento. Se você aprendeu algo, coloque em prática. Assim você sabe se aquilo se conecta com você ou não. Assim você sabe se aquilo faz sentido ou não. Assim você vai saber se aquilo realmente é o que você aprendeu ou não. Porque às vezes no livro é lindo. Quantas vezes eu li no livro? Não, é muito fácil, são 3 passos. Aí você faz lá os 3 passos, né? 3 passos, não, beleza. Aí começa a vir dificuldades. Então, assim, o livro não falou que isso aqui ia acontecer. E agora? Acabou? Agora você vai se adaptar. Agora você vai pegar essas informações. Agora você começa a se conectar o quê? Com você. Você pegou esse conhecimento fora, você trouxe para você, aplicou na sua vida. Aí você começa a desenvolver a sua sabedoria. Aí você percebe aquilo validando em você. E quando você passa a ensinar para o outro ele vai pegar aquilo também, ele vai aplicar na vida dele, vai perceber que tem coisas que ele precisa ajustar para a vida dele. Como a Nússia falou, se adaptar à sua realidade. E assim vai ser sempre. Sentimentos a mesma coisa. Eu preciso saber o que eu sinto, inclusive para que eu tenha empatia com o outro. Como é que eu vou ter empatia se eu não sei nem o que eu sinto? Ah, eu sei o que você sente. Nossa, deve estar doendo. Eu não sei nem o que dói em mim, como é que eu vou saber o que é que dói no outro? Então você precisa se conectar com você primeiro para você gerar essa conexão com o outro. Primeiro com você sempre. Pense isso. Primeiro, Daniel, você está falando isso não é egoísmo, não? Não, gente, não é o egoísmo, eu quero tudo para mim. Não é eu quero o meu ego na potência, mas nada disso. É você desenvolver você primeiro, porque como você vai ajudar o outro se você não está se ajudando? Como você vai ajudar o outro se você não pegou o que você tem e colocou em prática? Inclusive, Anuska, assim que você vai crescendo cada vez mais. Porque uma vez que eu peguei o meu conhecimento, eu compartilhei com você, você absorveu aquilo, você aplicou, eu aprendo com a sua aplicação, você ensina outras pessoas, essas pessoas geram, e assim a gente passa esse conhecimento. Assim a gente passa essa informação. Só que isso precisa da ação. E eu preparei uma coisinha hoje para vocês da ação, que vou disponibilizar lá no grupo do Telegram. E justamente para a gente fechar aqui esse ponto, a gente começar a nossa oração, eu trouxe uma seguinte perguntinha. Eu coloquei um pontinho aqui. Como melhorar esse poder de agir? Daniel, como é que eu posso agir cada vez mais? Como é que eu posso sair dessa procrastinação? Como é que eu posso pegar isso que eu já tenho e colocar em prática? E aí tem uma frase que sempre falam comigo. Sempre, 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 sempre comigo. Inclusive, eu escutei a primeira vez isso com um amigo meu. Na época, para quem não viu ontem, eu falei sobre o estágio que eu vivi. E fala simplesmente assim: antes feito que perfeito. É simplesmente isso. Antes feito que perfeito. Porque perfeição, gente, só existe na nossa mente. Aqui nunca vai existir.
por mais lindo, fofo e belo que você enxergue, não vai existir. Então você precisa fazer o rabisco mais feio. E eu vou pegar um exemplo aqui de algo que eu vi na minha vida. Eu queria aprender, isso quando eu era pequeno, eu queria aprender a desenhar. Só que eu não conseguia, eu olhava aquelas imagens lindas, né, da revista e tal, e eu não podia cortar a revista. E aí o que é que eu fiz? Eu comprei pedi para minha mãe na época comprar, era um novo, tipo um espelho mágico, né? Você botava do lado, ele refletia a imagem e você começa a meio que decalcar. Depois eu peguei aquele papel crepom, eu acho que crepom não esqueci o nome, é um papel que é preto. Você coloca em cima, você começa a desenhar e aparece do outro lado. Comecei a fazer isso. E eu não começava a fazer os meus próprios desenhos, de olhar e escrever, olhar e escrever. Eu não fazia isso. Aí um belo dia, meu irmão, que desenha, né? Ele falou assim: o que, que você está fazendo? Eu falei assim: não, eu estou desenhando aqui. Ele falou assim: não, pô, assim você não vai aprender a desenhar nunca. Eu falei assim: não, eu tô pegando aqui a mãe. Eu falei: velho, assim você não vai, você quer aprender a desenhar? Vamos lá. Aí ele pegou o desenho que eu queria. Esse desenho aqui é fácil. Pegou aqui, botou o papel do lado, desenhei ele. Não, mas eu não consigo assim. Ele: sim, mas você só vai aprender a conseguir exatamente assim, começando dessa forma. Com rabisco mesmo. É, papel carbono, aqueles falou aqui. E, gente, eram uns rabiscos. Eu acho que eu tenho guardado até hoje esses desenhos. Era um rabisco horrível. Pense num desenho horrível, não tinha nada a ver. Aí eu fiz o primeiro e ficou ruim. E eu queria apagar, apagar, apagar. Quantas vezes a gente não começa a fazer algo que tinha falado, não, 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 volta, 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 tudo. Não, vai dali mesmo. Dali você só muda, não volta não. É dali para frente. Não tem voltar, não. Porque ali você aprendeu alguma coisa. E eu queria apagar o desenho, meu irmão falou assim, não, continua daí. Faz assim, ó, passa por cima, não tem problema não. Não vai ficar bonito não, mas vai. E foi. E eu comecei a fazer depois desenhos sem olhar para nada. Baseado nos desenhos que eu já tinha feito, eu comecei a aplicar. Ou seja, eu peguei um conhecimento de outras áreas que eu tive, de outros tipos de desenho, e comecei a aplicar no meu desenho próprio. E assim funciona a nossa vida. Às vezes você aprende algo no seu trabalho que aquilo faz sentido no seu relacionamento. Às vezes você chega na empresa e esse seu chefe fala assim: ó, gente, a partir de hoje a gente vai fazer um treinamento de comunicação aqui dentro. Para a gente aprender a conversar melhor. Só que você acha que é conversar melhor só no trabalho. Não, é conversar melhor em casa também. É tudo. E é tudo adaptação. É tudo você pegar aquele conhecimento e você aplicar da melhor forma em outras áreas. E aí você vai crescendo tudo de uma vez só. E claro, eu não podia vir aqui sem anunciar o que? Uma geometria sagrada arcturiana. E eu vou liberar para vocês hoje, depois da oração, no grupo do Telegram, no canal do Telegram, uma geometria sagrada, que é a geometria sagrada o poder de ação, justamente para desenvolver isso em vocês. Justamente para que vocês possam ativar esse poder da ação e vocês começarem a colocar em prática. Ontem a gente viu sobre a transformação. Na transformação a gente precisa o quê? Da mudança. Essa mudança você precisa o quê? De escolhas. E essas escolhas geram consciência, ou seja, uma conexão com esse seu mestre interior. Então, o que é que vai acontecer? Você vai assistir a aula de ontem, que foi extremamente importante. Eu deixei os exercícios lá que você vai fazer, porque vai te ajudar nessa conexão. Ali você viu que eu falei dos exercícios, né? São 7 dias escutando aquilo. 7 dias você colocando antes de dormir. Vai ter oração aqui, vai ter oração aqui, mas antes de dormir você vai colocar lá. Você vai colocar o áudio com a geometria sagrada específica da transformação. E hoje eu vou disponibilizar mais uma para vocês. E olha só a afirmação que ela traz. Eu converto os meus planos em ações. Ou seja, eu tiro tudo que eu tenho do papel e eu coloco a aplicar na minha vida. Eu começo a gerar energia, eu começo a movimentar aquilo. Porque se a gente não faz isso, nunca vai sair do papel. Nunca vai sair de lá, vai ficar sempre preso. Esperando fundo. Fechando os olhos. Isso. Trazendo toda a tua atenção para dentro do teu ser neste momento,
passando a desativar os seus sentidos externos e ativando na potência máxima todos os teus sentidos internos. Vamos iniciar agora um processo de respiração consciente. Nesse processo, a gente vai inspirar e expirar 3 vezes. Inspirando profundamente pelo nariz. Mantendo o ar preso por alguns segundos. E expirando pela boca. Mais uma vez, inspirando profundamente pelo nariz. Retendo esse ar nos seus pulmões. E expirando pela boca. Mais uma vez, inspira pelo nariz profundamente. Retém o ar nos teus pulmões. E ao expirar pela boca, você irá relaxar completamente. Isso. Sentindo os teus braços relaxados. Sentindo as suas pernas relaxadas. Relaxando todo o seu tronco. Se possível, relaxe o seu pescoço e deixe que a sua cabeça ela caia para um lado, para o outro. Que ela se encoste em algo, mas que ela fique completamente solta. Voltando agora a sua atenção para o teu coração. Se conectando com as batidas desse coração. Escutando a sua contração e o seu relaxamento. Isso. Tente deixar esse coração o mais leve, o mais tranquilo possível neste momento. Reduzindo a tua ansiedade a zero. Qualquer tipo de agitação, qualquer tipo de pensamento que esteja te agitando neste momento, reduza a zero. E ao inspirar e expirar, você sente uma energia saindo desse teu coração. E essa energia ela possui uma luz azul.
vai se expandindo e ela vai crescendo cada vez mais. Quanto mais você inspira e expira, mais ela vai se expandindo, envolvendo todo o teu ser neste momento. E a envolver completamente o teu ser. Você visualiza vindo diretamente da fonte do Criador, lá da 12ª dimensão. Um raio de luz branco perolado que vai descendo, passando por todas as dimensões, se aproximando cada vez mais do planeta Terra, se aproximando da sua casa, entrando no teu quarto, no ambiente que você está neste momento, e se conectando ao topo da tua cabeça. Você inspira profundamente e permite que este raio de luz branco perolado adentre o teu ser. Este raio ele vai descendo, descendo, chegando até o teu coração, que espalha essa energia para cada célula do teu corpo. E apenas se permita, neste momento, por alguns segundos, se conectar a essa energia que está fluindo pelo teu ser agora. Isso. Ainda com os olhos fechados, coloque a sua mão direita sobre o teu coração para darmos início à oração do nosso amado Arcanjo Miguel. Eu apelo ao Cristo para acalmar meus medos e para apagar todo mecanismo de controle externo que possa interferir com esta cura. Eu peço ao meu eu superior que feche minha aura e estabeleça um canal crístico para os propósitos de minha cura, para que só as energias crísticas possam fluir até mim. Não se poderá fazer outro uso deste canal que não seja para o fluxo de energias divinas. Agora apelo ao Arcanjo Miguel da 13ª dimensão para que cele e proteja completamente esta sagrada experiência. Agora apelo ao Círculo de Segurança da 13ª dimensão para que cele, proteja e aumente completamente o escudo de Miguel Arcanjo, assim como para que remova qualquer coisa que não seja de natureza crística e que exista atualmente dentro deste campo. Agora apelo aos mestres ascensionados e a nossos assistentes crísticos para que removam e dissolvam completamente todos e cada um dos implantes e suas energias semeadas, parasitas, armas espirituais e dispositivos de limitação autoimpostos, tanto conhecidos como desconhecidos. Uma vez completado isso, apelo pela completa restauração e reparação do campo de energia original, infundido com a energia dourada de Cristo. Eu sou livre. 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 Eu, o ser conhecido como, declare neste momento o seu nome em voz alta. Nesta encarnação particular,
Por este meio, revogo e renuncio a todos e cada um dos compromissos de fidelidade, votos, acordos e ou contratos de associação que já não servem ao meu bem mais elevado, nesta vida, vidas passadas, vidas simultâneas, em todas as dimensões, períodos de tempo e localizações. Eu agora ordeno a todas as entidades que estão ligadas com esses contratos, organizações e associações, às que agora renuncio, que cessem, desistam e que abandonem meu campo de energia agora e para sempre, e em forma retroativa, levando seus artefatos, dispositivos e energias semeadas. Para assegurar isto, eu agora apelo ao Sagrado Espírito Shekinah para que seja testemunha da dissolução de todos os contratos, dispositivos e energias semeadas que não honram a Deus. Isto inclui todas as alianças e seres que não honram a Deus como Supremo. Ademais, eu peço que o Espírito Santo testemunhe essa liberação completa de tudo que infringe a vontade de Deus. Eu declaro isto adiante retroativamente e assim seja. Eu agora volto a garantir minha aliança com Deus através do domínio do Cristo e a dedicar meu ser inteiro, meu ser físico, mental, emocional e espiritual à vibração de Cristo, desde este momento em diante e em retroativo. Mais ainda, dedico minha vida, meu trabalho, tudo o que penso, digo e faço, e todas as coisas em meu ambiente que ainda me servem, à vibração de Cristo também. Ademais, dedico meu ser à minha própria mestria e ao caminho da ascensão, tanto do planeta como o meu. Havendo declarado tudo isto, eu agora autorizo ao Cristo e ao meu próprio eu superior para que façam mudanças em minha vida, para acomodar esta nova dedicação, e peço ao Espírito Santo que testemunhe isto também. Eu agora declaro isto a Deus, que seja escrito no livro da vida, que assim seja, graças a Deus. Ao universo e à mente de Deus inteira, e a cada ser nela contido, a todos os lugares onde tenha estado, experiências das quais tenha participado, e a todos os seres que necessitam dessa cura, sejam conhecidos ou desconhecidos de mim, qualquer coisa que se mantenha entre nós, eu agora curo e perdoo. Eu agora apelo ao Santo Espírito Shekinah, ao Senhor Metatron, ao Senhor Maitreya e a Saint Germain, para que ajudem e testemunhem esta cura. Eu os perdoo por tudo que necessite ser perdoado entre vocês e eu. Eu lhes peço que me perdoem por tudo que necessite ser perdoado entre vocês e eu. O mais importante, eu me perdoo a mim mesmo por tudo que necessite ser perdoado entre minhas encarnações passadas e meu eu superior. Estamos agora coletivamente curados e perdoados, curados e perdoados, curados e perdoados. Todos estamos agora elevados a nossos seres crísticos. Nós estamos plenos e rodeados com o amor dourado de Cristo. Nós estamos plenos e rodeados da dourada luz de Cristo. Nós somos livres de todas as vibrações de terceira e quarta dimensões de dor, medo e ira. Todos os cordões e laços psíquicos unidos a essas entidades, dispositivos implantados, contratos ou energias semeadas, estão agora liberados e curados. Eu agora apelo a Saint Germain para que transmute e retifique com a chama violeta todas as minhas energias que me foram tiradas e as retorne a mim agora em seu estado purificado. Uma vez que estas energias regressarem a mim, eu peço que esses canais através dos quais se drenava a minha energia sejam dissolvidos completamente. Eu peço ao Senhor Metatron que nos libere das cadeias da dualidade. Eu peço que o selo do domínio do Cristo seja colocado sobre mim. Eu peço ao Espírito Santo que testemunhe que isto se cumpra. E assim é. Eu agora peço ao Cristo que esteja comigo e cure minhas feridas e cicatrizes. Eu também peço ao Arcanjo Miguel que me marque com seu selo, que eu seja protegido ou protegida para sempre das influências que me impedem de fazer a vontade de nosso Criador. Assim é. Eu dou graças a Deus, aos mestres ascensos, aos anjos e arcanjos e a todos os outros que participaram neste ato de cura e elevação contínua do meu ser. Selá.
Santo, santo, santo é o Senhor Deus do universo. Kodós, 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 Adonai Tsebael. Inspire profundamente, integrando em cada célula do teu corpo as energias emanadas pela oração do amado Arcanjo Miguel, trazendo tua consciência para o aqui e para o agora, movimentando os teus pés, as tuas mãos, se conectando novamente ao teu ser. Quando você se sentir pronto, você pode abrir os olhos. Hello, hello. Voltando. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Gratidão, Anuska. Gente, eu vou colocar para vocês a geometria sagrada lá. Lembrando que eu passei o exercício para a gente fazer essa semana. Então, são 3 etapas lá direitinho. A primeira é escrever quem você é, os seus medos, as suas dores, os seus obstáculos. Depois você passa por esse processo que é da meditação, do silenciar. E é importante que você deixe um caderninho do seu lado para os pensamentos que você tiver neste momento, você possa o quê? Você possa anotar, para que você possa olhar para aquilo depois. E por último, antes de dormir, durante 7 dias, você escutar a oração do Arcanjo Miguel, que está na geometria sagrada da transformação que eu liberei ontem para vocês, certo? Tá tudo isso passo a passo, o tempo que eu recomendo para cada um. Vai colocar onde? Vou colocar recado no grupo do Telegram do Instituto Eu Sou. Basta você acessar o link que está disponível no perfil, aqui no Instagram. Aí você entra para o nosso canal, já está lá disponível a meditação, o passo a passo, né, a atividade e também a aula de ontem que a gente teve. É só acessar lá, tá bom? Qualquer dúvida, manda mensagem para a gente aqui no direct. Gratidão a todos, um beijo enorme e amanhã estaremos de volta com o nosso terceiro encontro da oração de Arcanjo Miguel. Boa noite, Lete, tudo bem? Amanhã a gente vai estar aqui com a oração de Arcanjo Miguel, nosso terceiro encontro. Um beijo, tchau, tchau, durmam bem.